Estados Unidos e China anunciaram uma reunião que pode abrir o caminho para um acordo sobre tarifas. O encontro, que será em Genebra, na Suíça, deve acontecer no próximo fim de semana. Será o primeiro diálogo formal entre as duas maiores economias do mundo desde que Donald Trump iniciou a guerra comercial. De Washington, a nossa correspondente Luísa Maiana tem todos os detalhes. Finalmente, a confirmação de que o governo americano e o governo chinês vão conversar a respeito de uma negociação que pode dar fim à guerra comercial que envolve os dois países. Do lado norte-americano, o secretário de Tesouro Scott Bessent, que tem protagonizado grandes momentos nessas negociações e que também tem feito constantes manifestações a respeito das tarifas, sempre defendendo o presidente Donald Trump, mas também falando sobre a necessidade de uma negociação e de um acordo entre Estados Unidos e China e entre outros países também. Além dele, deve participar o representante do comércio, que também é um líder que está encabeçando grande parte dessas conversas entre os países. Esse diálogo ele vem no meio de um clima de tensão muito grande entre Estados Unidos e China, as duas maiores potências econômicas do mundo, os Estados Unidos aplicando tarifas de 145% sobre os produtos chineses, a China retaliando com tarifas de 125%, mas agora os dois países vão sentar à mesa e em busca de uma negociação. Isso gera uma expectativa muito grande, principalmente em torno do mercado financeiro, e a gente segue acompanhando todas as atualizações. De Washington, Luísa Maiana, para o Times Brasil, licenciado exclusivo CNBC. E agora vamos a um destaque do site da CNBC. A China anuncia medidas abrangentes em tentativa de sustentar a economia atingida pela guerra comercial. O Banco Central da China e os reguladores financeiros anunciaram medidas políticas abrangentes nesta quarta-feira, incluindo cortes nas taxas de juros, à medida que Pequim intensifica os esforços para impulsionar o crescimento em meio a essas crescentes preocupações comerciais. A China vai reduzir as taxas de recompra reversa de 7 dias em 10 pontos base, de 1,5% para 1,4%, disse o presidente do Banco Popular da China, Pan Gongsheng, em coletiva de imprensa. O Banco Central também reduzirá a taxa de compulsório, que determina a quantidade de dinheiro que os bancos devem manter em reservas em 50 pontos base. As taxas de juros mais baixas entrarão em vigor na quinta-feira, enquanto o relaxamento do RRR entrará em vigor em 15 de maio. As autoridades anunciaram ainda medidas para apoiar o financiamento de vários setores-chave, incluindo tecnologia e imóveis, juntamente com o estabelecimento de uma ferramenta de reempréstimo de 500 bilhões de yuans para consumo e também cuidados com os idosos. A China também está preparando outras medidas para apoiar pequenas e médias empresas e o setor privado, que serão anunciadas em breve, disse Li Yunzi, chefe da administração regulatória financeira. A coletiva de imprensa ocorreu horas após a afirmação de Pequim de que o vice-primeiro-ministro chinês, He Lifeng, conversará com o secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, na Suíça, no final desta semana. Bom, Mari Almeida, bom dia para você. Hoje ela não está no estúdio aqui com a gente, vamos se falar virtualmente aqui nessa conversa. Bom, Mari, em relação então a essa notícia que vimos, né, de destaque no nosso site, a China, o que a China tem de diferente, hein, para conseguir reagir mais rápido do que os outros países? Bom dia mais uma vez. Bom dia, Paulo. Prazer estar aqui com você, com todo mundo que está nos assistindo. Pois é, a gente sempre fala do Estado chinês, né? Dessa máquina que tem para colocar em movimento as políticas econômicas e conseguir ter uma reação forte. E eu acho que, como você me perguntou o que tem de diferente, não é só porque tem o Estado, mas é a forma que ele monta a sua relação com o Estado e com o setor privado. Basicamente, quando a gente vê os anúncios das medidas, o que a gente está ouvindo? São medidas de incentivo, muitas no campo monetário, ou seja, reduzindo e facilitando o acesso a crédito, e algumas também no aspecto fiscal. Mas aí, quando a gente faz esse tipo de medida, principalmente no campo monetário, baixar compulsório,
facilitar a taxa de juros, a maioria dos países tem essa expectativa de como que o mercado privado vai reagir a isso. Então, sempre tem o detalhe do apetite privado e da decisão privada um pouco menos controlável, que está ali colocada. A China, por ter um Estado muito forte, e não só o Estado central, mas o que se chama de política de prefeitos, ou seja, as várias cidades chinesas, elas, quando escutam essas medidas, os próprios prefeitos podem usar essas ferramentas novas, inclusive de política monetária, ou seja, de acesso a crédito mais fácil, para eles também estimularem as suas próprias economias regionais. E eles têm um papel muito importante, porque enquanto o setor privado vai analisar dentro dos conceitos privados e aí avaliando também a todas as inseguranças e as incertezas que estão postas no mercado, esses prefeitos vão assumir que a economia tem que andar e entram numa certa concorrência entre si para ver qual é a região da China que vai pegar essas medidas e colocar mais rápido em movimento, que vai realmente articular e entregar. Então, tem uma espécie de concorrência entre as várias localidades, eles fazem mensuração de PIB por cidade, por região ali, e isso acaba tendo um efeito mais de capilarizar a política que é anunciada no governo central. Então, esse mecanismo de ter agentes que fazem que aplicam, que implementam a política com essa intencionalidade de crescer em cada local, tentando adaptar e fazendo a conversa com o setor privado de maneira mais próxima na região onde ele tem que reagir, acaba sendo uma ferramenta importante que a gente tem que observar agora com bastante detalhe e olhar não só a China, mas olhar os detalhes da grande China, se isso está realmente acontecendo, ou seja, as medidas que foram colocadas, elas estão começando a reagir em algumas das províncias, porque isso é o sinal de que estaria funcionando. A China tem isso, ela tem uma máquina de relação público-privada diferente dos outros países, que tem lá seus problemas em vários aspectos que não cabe entrar aqui agora, mas que para o tema atual, que é fazer a China reagir, constituir mais forte um mercado interno para poder ter alternativas mais sólidas em relação a essa grande guerra comercial, as ferramentas estão postas e tem uma forma de funcionar diferente. Então, quando a gente for ver os negociadores chineses indo para fazer a negociação na Suíça ali com o secretário de Tesouro de Donald Trump, né, o Scott Bessent, temos que ter a China com toda essa estrutura e essa possibilidade de ação no mercado interno que senta à mesa. E vale ressaltar aqui, né, o interesse de que essa reunião aconteça na Suíça. A gente vem brincando aqui que China e Estados Unidos estão sempre tentando dizer qual que é a condição de sentar à mesa, né? Quem vai onde, quem vai ligar para quem, como vai ser? Vai ser na Suíça, território neutro, e é um território onde cada um chega com as suas cartas na manga. A China certamente anunciou agora uma carta forte, e quem for negociar vai saber que tem como, digamos, retaguarda esse espaço chinês de reagir, de colocar a economia para funcionar com essa força aí das localidades e dos territórios chineses.